a engrenagem da espiritualidade. Vocês sabem o que é egrégora? Para essa pergunta encontraremos várias respostas. Algumas são inspiradoras e nos fazem refletir sobre o significado da vida e seus mistérios. Outras, no entanto, são baseadas em crenças e superstições pessoais. Nenhuma delas, porém, nos apresenta uma definição mais profunda sobre seu significado. O conceito geral seria de uma força espiritual resultante da soma das energias de duas ou mais pessoas em torno de um ideal ou interesse comum, caracterizando um tema ligado ao mundo dos estudos esotéricos e das chamadas doutrinas ocultas, aparecendo também em algumas religiões. Quando buscamos um entendimento maior sobre o significado da palavra egrégora, verificamos que todos os conceitos existentes são interpretações superficiais divulgadas a partir de dois escritores franceses que fizeram referência a ela em seus livros no passado. O primeiro escritor foi um Rosa Cruz que viveu no século XIX. Seu nome era Alphonse Louis Constant, que utilizava o pseudônimo de Eliphas Levi. Em seu livro A História da Magia, o autor faz referência à palavra egrégora definindo-a como entidades espirituais que capitaneiam almas, associando-a à energia coletiva capaz de gerar seres cuja influência seria terrível e destruidora. No entanto, não encontramos registros etimológicos para esse termo. Como existem registros de que Eliphas Levi estudou filologia, que é o estudo rigoroso dos documentos escritos antigos e sua interpretação, é possível que ele tenha se inspirado em uma palavra de origem grega, cujo significado seria vigilante ou desperto. O segundo escritor foi um maçom que viveu no século XX. Seu nome era Julius Bocher. Em seu livro A Simbólica Maçônica, o termo egrégor aparece como sendo originário da palavra grega agregorien, que se pronuncia egregoro. Seu significado estaria descrito no livro de Enoque, caracterizando os anjos que juraram vigiar o Monte Hermon, cuja interpretação a definiu como vigilantes do verbo vigiar. O livro de Enoque é um dos mais antigos e misteriosos textos religiosos, cujas profecias e revelações foram atribuídas ao ancestral de Noé. Alguns pesquisadores acreditam que esse livro não foi incluído na Bíblia por revelar segredos místicos sobre os mistérios da criação. Para o autor, o termo egrégoro poderia ser compreendido como uma entidade vigilante criada a partir de uma assembleia ou coletividade. Neste caso, podemos considerar que a palavra anjos possui uma relação direta e simbólica com o termo vigilante, cuja função espiritual seria de influenciar e proteger. Apesar de não encontrarmos outras referências sobre a palavra egrégora em textos da antiguidade que foram objetos de investigação arqueológica, histórica e acadêmica, encontramos algumas obras que podem ter servido de base para as interpretações desses dois escritores, entre eles textos antigos da Bíblia cristã, adotada pelos ritos tradicionais da franco-maçonaria no século XIX como livro da lei, presente na maioria das lojas maçônicas, cuja base principal seria o cristianismo sob forte influência da doutrina católica que se expandiu pelo mundo através das cruzadas. Provavelmente, a palavra egrégora tenha sido utilizada pelos escritores da época da forma como foi interpretada, representando anjos protetores, cuja compreensão seria formada por uma junção de conhecimentos que remontam aos povos da antiguidade, entre eles os celtas e druidas, que habitaram diferentes regiões da Europa por mais de 1700 anos e cujos registros históricos foram estabelecidos pelos gregos e romanos. Na Bíblia, esses povos aparecem definidos como tribos, e nos registros do historiador romano Flávio Joséfo como sociedades hierarquizadas que habitavam o antigo continente europeu. O estudo e análise dessas informações nos apresentam uma relação entre a palavra grega egrégora e os verbos agregar e congregar. Estes dois verbos se relacionam com o vocábulo latino grex, que significa rebanho ou grupo, cuja força ou instinto gera uma tendência nos seres vivos de se unir em comunidades, formando grupos de influências mútuas sobre a qual é instituída uma liderança ou hierarquia a que todos seguem ou obedecem. O avanço da ciência já tornou possível compreender que a energia criativa universal independe de condição hierárquica, pois seu padrão é circular, definindo uma condição de igualdade. Isso pode ser observado nos movimentos do universo e também nos movimentos do átomo.